Boa tarde a todos e a todas. Eu sou João Henrique Martins, sou cientista político, atuo há 24 anos na área. Sou especializado em economia ilícita e políticas de controle do crime. Atuei em alguns organismos internacionais, representei algumas entidades aqui, em alguns comitês que tratam o crime, né, ou observam o crime pelo prisma econômico, principalmente a formação de mercados ilegais, né? Vou falar um pouquinho aqui sobre isso. E, atualmente, eu sou chefe do Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, né? Onde são elaboradas políticas públicas integradas para o enfrentamento dos principais problemas criminais do Estado, entre eles a questão da Cracolândia. O foco principal aqui é falar um pouco de dois ciclos, né, que estão um pouco na base da formação de políticas de controle do crime, seja qual for ele, que toda vez que a gente fala de políticas de segurança, desses vários temas aqui, eu estou aqui desde a 1 hora, via a palestra anterior, onde foi tratado bastante do objeto que é do CEPTED, né, o impacto da arquitetura, da formação do ambiente sobre o crime, do controle interno, né, das empresas. Agora a gente está tendo uma abordagem um pouco mais pública, né, no sentido mesmo de construção de política pública. E aí a gente acaba tratando de pelo menos 3 dimensões, né? A dimensão que trata do enforcement, da aplicação da lei propriamente dito. Um segundo que trata da formação do ambiente, que eu prefiro tratar isso como o elemento que faz avançar com mais rapidez as políticas públicas, que necessariamente elas têm que estar estruturadas em cima do pilar, que é o enforcement, a aplicação da lei. Só que você pode aplicar a lei de maneira com efeitos mais rápidos, com efeitos mais demorados, com custo maior ou com custo menor, né? Então, a aplicação da lei é um pilar, a estrutura de incentivos no ambiente é um segundo pilar, e um terceiro pilar é a própria conformidade socioeconômica do ambiente. Okay? Quando a gente trata nesses dois aspectos, é possível enxergar 2 tipos de ciclos que são formados quando o elemento do enforcement é negligenciado. Você pode ter um elemento vicioso, onde forma um ciclo vicioso, ou você pode ter um elemento virtuoso. Ainda que os 3 tenham, obviamente, importância e tenham o seu momento, existe uma sequência deles. E o primeiro pilar que precisa ser resolvido é o pilar do enforcement, da aplicação da lei. Por que isso? Porque a aplicação da lei determina aquilo que o contrato social, aquilo que a sociedade decidiu, do que é possível, do que é lícito, do que não é lícito, do que é aceitável naquela sociedade, naquele espaço. Quando é vacilante a percepção da aplicação da lei, você estimula outros atores a utilizar todo o potencial social e econômico daquela área, ou daquelas pessoas que moram naquela área, em razão do crime. E aí, o impacto positivo que a arquitetura ambiental poderia ter para controlar a atividade, ele é sobrecarregado. Vou dar alguns exemplos. A região da Cracolândia, por exemplo, ela nem sempre, né, foi da forma como é hoje. Nós estamos há quase 40 anos com esse mesmo contexto, vários investimentos de vários governos diferentes. Nós temos um impacto na sociedade local, dos moradores, temos um impacto do tipo de comércio que tem no local, e tem uma dificuldade imensa de você conseguir fazer com que uma política ganhe tração e avançar, né? Hoje, já há algum tempo, prefeitura e governo do Estado usam os mesmos equipamentos públicos para conseguir fazer com que ela avance. Mas por que é tão difícil? Porque existe uma estrutura econômica e socioeconômica em torno do problema Cracolândia, uma estrutura legal e ilegal, né? Então, há pessoas que vivem hoje
o próprio adicto que está naquela região, ele tem acesso à alimentação, ele tem acesso à moradia, de alguma forma tem uma estrutura econômica instalada para aquilo. Então, pessoas que estão vendendo comida, pessoas que estão vendendo algum tipo de itens para moradia, barracas ou coisa do tipo, né? Essa, a gente poderia dizer que é a estrutura legal. Então, foi como se houvesse uma troca. A gente substituiu todo o potencial econômico daquela região por esse tipo de mercado. Porque que outro tipo de benefício econômico poderia ocorrer naquelas condições, né? Você tem um problema no mercado ali imobiliário, as pessoas literalmente fugiram do centro, porque ninguém quer criar os filhos ou conviver com aquelas cenas degradadas, que são as cenas abertas de uso. Então, o preço dos imóveis cai, aumenta, cai, ou eles são abandonados, e aí é um processo de degradação. Se um imóvel do lado do seu imóvel é degradado, ele impacta os valores do seu. Então, progressivamente, isso vai ocorrendo. Vai ocorrendo esse processo vicioso, vai ficando cada vez mais difícil. Qualquer impacto ambiental, por exemplo, se você quiser reformar a sua casa ou o seu comércio, ou se você quiser utilizar qualquer um dos tipos dos recursos sob segurança urbana, do modal privado, ou algum tipo de impacto na arquitetura ambiental que foi discutido aqui, ele vai ter pouco ou quase nenhum efeito, correto? Por mais que ele seja tecnicamente, conceitualmente correto, do ponto de vista da adequação. Mas por que ele não vai conseguir surtir os efeitos que ele poderia surgir? Porque houve uma dificuldade no T0, né? No início desse processo, que é o que é acordado pela sociedade sobre a questão do uso de drogas em cenas abertas, do enfrentamento que nós damos para o tráfico de drogas na região. Um terceiro aspecto, que é a estrutura econômica ilícita que é construída em torno disso. Nós já temos vários casos, eu posso dizer aqui, que já foram noticiados, casos de corrupção de agentes públicos, seja na área da segurança, seja na área de fiscalização e controle, que passam também a perceber que existe um negócio. Por exemplo, o negócio, se o fluxo, né, que é a presença das pessoas consumindo droga naquela região, sair de uma rua para outra, isso, obviamente, beneficia do local de onde essas pessoas saíram, né? Seja porque eles são moradores, seja porque há um comércio ali. Então, abre-se uma oportunidade de corrupção que cria-se um mercado ilegal em torno daquilo, perfeito? Então, qual é o objetivo, qual que é o ciclo inicial que deveria ter sido contido? A devida aplicação da lei, né? A aplicação da lei, no primeiro momento, permite que você retire daquele ambiente os agentes mais reincidentes, né, que transformaram a atividade criminal na atividade de comércio, na atividade de renda contínua. Você dá alguma chance para que o ambiente consiga, de alguma maneira, através das suas potencialidades, avançar e não ficar restrito. Ou ele o tempo todo, toda a capacidade econômica daquela região acaba sendo dragada por esses atores criminosos que estão lá. Eu estava buscando alguns exemplos aqui para citar. O último que eu peguei é do próprio governador da Bahia, que destacou como é que eu consigo avançar se eu prendo o mesmo criminoso 19 vezes, pelo mesmo crime, na maioria das vezes. Então, o desenho da estrutura da aplicação da lei precisa ser repensado, né? E quando eu digo ser repensado, ele é desde as suas bases iniciais. A gente parte... A lei tem que ter não só o efeito de proteger as vítimas, de proteger a sociedade, ela pode levar quem foi preso a um processo de recuperação, né? Ela tem que ter isso como objeto, mas ela não pode ser pensada como um elemento que é possível de vivenciar separado dela, que é um pouco o que a gente fez enquanto sociedade, porque aquilo que poderia ser um ciclo virtuoso, qual era o ciclo virtuoso? Na medida que a lei consegue estabelecer um marco, as capacidades econômicas e sociais do ambiente conseguem se produzir, conseguem se apresentar, os recursos que a própria sociedade é capaz de produzir de autoproteção, de sanear o ambiente, como todos os elementos do CEPTED começam a se apresentar, começam a surtir efeito,
diminui o custo e a necessidade de tanta segurança pública, de aplicação da lei, que a gente acaba entrando numa normose virtuosa, num ciclo positivo. Então, a gente primeiro se torna seguro um lugar para que os principais agentes sociais e econômicos tenham segurança para atuar. Então, tem uma sequência a isso. Não dá para avançar sem ter um debate sério e um debate realista sobre isso. Então, qual que é o foco do debate realista? Faz sentido prender a mesma pessoa pelo mesmo crime 19 vezes? Tem algum problema na estrutura legal? Tem algum problema nas nossas escolhas públicas? Nenhuma medida de qualitativa da segurança, como a gente está discutindo aqui, vai ter efeito enquanto a gente tiver esse tipo de desgaste público. Você aumenta a possibilidade de ter erro por parte da polícia, de ter desgaste com a sociedade, né? Porque você prende o mesmo 19 meses. Aumenta a percepção das pessoas que é baixo o risco para causar o mal e assim por diante. Eu avancei um pouco no tempo aqui, eu peço desculpa, mas a gente pode debater um pouco mais aqui nas questões. Obrigado. Muito obrigada.